Verso 20 para mim, por gentileza. Aleluia. Quero ver a tradução. 22:20, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo 20. Depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Uns vai falar taça, outros vai falar cálice, né? Mas tá bom por aí. Amados, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa nova aliança. Essa nova aliança que o Mashiach, ele revela para nós quando ali ele vai ter a última ceia junto com os seus discípulos, e ele, naquele momento de cear com o seu povo, com os seus discípulos, melhor dizendo, ele começa a partir do pão e chega no momento do cálice. Ele diz essa palavra falando que, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice, ou esta taça, da nova aliança. Uma aliança que o nosso Pai Celestial, ele já havia prometido que iria fazer. Nós vamos ver aqui qual são os capítulos que vai falar isso para nós. Você, quando medita na palavra e começa a ler as Escrituras desde o Antigo Testamento ou da Velha Aliança, falar do Antigo Testamento, a Torá, a Taná, os profetas, e você lê também a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, os escritos da palavra do nosso Pai, você vai poder alcançar e contemplar e ver que durante toda a história, o nosso Pai Celestial, ele fez alianças. Com Abraão foi uma determinada aliança. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 5, para mim, Wagner, fazendo um favor, o Wagner vai nos auxiliar. Nós podemos ver que o Pai, ele faz uma promessa ao teu servo Abraão. E isso também pode ser colocado como uma aliança. Já de início, tivemos também aquela aliança de primordial que foi com Noé, né? Que ele diz que não iria mais destruir mais a terra. Não foi isso? E depois fez aquela aliança até que tem um arco-íris. Quando chove, a gente vê aquele arco-íris maravilhoso. Mas vamos falar aqui de Abraão. Pode ler. 15, versículo 5. Ele o conduziu para fora e disse: ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou: assim será a tua posteridade. Só tem? Então nós vamos ver ali que ele vai fazer uma promessa a Abraão, e Abraão, ele crê no nosso Pai Celestial. Veja isso também como uma aliança que o nosso Pai faz em determinada época da história. E também temos uma outra aliança muito importante, que por sinal é mais falada sobre os Yahudim, né, que os judeus, que é a aliança de Moisés e Israel, que está em Êxodo 24:8. Êxodo 24, versículo 8, que vai falar dessa aliança. Lê para nós, agora que você achar. Do sangue que o aspergiu sobre o povo, e disse: este é o sangue da aliança que Yahvé fez convosco, através de todas essas cláusulas. Isso. Nós vemos que ali com Moisés, quando o nosso Pai Celestial manda ali, Moisés subiu ao monte, o povo fica ao pé do monte, e ali entrega também para eles a lei, né? Então, ou seja, naquele momento, uma outra aliança foi feita com o seu povo.
Até ali o seu povo fala sobre em obedecer os seus mandamentos, em tudo que foi falado, há uma aliança feita com o seu povo. Agora também temos um outro versículo para nós lermos. Aliança davídica. Abra para mim, meu querido, 2 Samuel 7,16, para nós vermos. E nós vamos parar de adentrar aqui mais ao texto, às escrituras. Aliança davídica, 2 Samuel 7,16. Isso. A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de ti, e o seu trono se estabelecerá para sempre. Isso. Mas o período passado, com o tempo, vem a essa aliança davídica. Sabemos que o nosso Pai Celestial, ele levanta o seu servo Davi, e ali ele faz uma promessa que dele, o que seria um trono perpétuo a partir depois dele, né? Então, ou seja, quando nós vemos aqui nas Escrituras Sagradas o nosso Mashiach lendo ali na última partida do pão que ele teve com os seus discípulos, e fala que tomou o cálice, dizendo: este cálice é uma aliança, o quê? Que nós lemos? Uma nova aliança, uma aliança consertada, uma nova aliança em meu sangue que é derramado por vós. Ali estava acontecendo algo extraordinário. Amados, nós vimos aqui algumas alianças, algumas promessas, algumas coisas que aconteceram ao longo da história desde o início, que tudo se apontava para uma aliança perfeita, uma aliança maior que o Pai já tinha para o seu povo que viria. Ele começa ali, através de Noé, falando que não iria destruir mais o seu povo. Depois veio Abraão com a promessa. Depois veio Moshe tirando o povo do Egito, e ali leva o povo à presença do Pai, dando ele as leis e mostrando para eles como que seria, pois deveria com o tempo ser sacrificado aqueles animais em prol dos pecados, e eles deveriam guardar as leis, deveriam guardar os seus mandamentos, e aquele que pecasse, ele iria ser punido. Mas aquilo era simplesmente algo que o nosso Pai Celestial estava demonstrando que iria acontecer no futuro, porque depois viria um muito maior e superior que faria com o seu povo uma aliança muito melhor, que é a aliança de Yahushua HaMashiach. Ele ir até o madeiro por nós, aquele cordeiro, aquele que sem pecado nasceu, cumprindo todas as suas palavras, suas escrituras, aquele que foi prometido, aquele que foi revelado. E que infelizmente muitos daquela época não aceitaram, e infelizmente até hoje não aceitam. Mas sabemos que a sua palavra do nosso Pai, ela permanece para sempre. Tudo pode passar, mas a sua palavra permanece. E vem então essa promessa maior, essa aliança maior, que é Yahushua HaMashiach, para poder salvar toda a humanidade. Essa aliança que o nosso Pai ele traz através de Yahushua HaMashiach é algo extremamente importante e maior para as nossas vidas. Nós, quando começamos a estudar, a analisar, a entender a vida do nosso Mashiach, o como ele foi com o seu povo e como foi os seus ensinamentos, ele quis mostrar ao ser humano a importância de amar o seu próximo, a importância de perdoar o seu próximo, a importância de se chegar mais diante do nosso Pai Celestial e ter aquela comunhão com o seu próximo. As outras alianças não mostrou isso, mas a aliança que Yahushua ele veio mostrar para nós é a aliança do amor, é a aliança da misericórdia, é a aliança do perdão, é algo extremamente importante para as nossas vidas. E só com a vida de Yahushua HaMashiach, o seu ministério, a sua manifestação na face da terra, ele pôde manifestar isso para poder lapidar e moldar a sua igreja. Aleluia. Essa nova aliança que foi feita no sangue de Yahushua HaMashiach. O nosso querido profeta Yarmiah,
Ele vai dizer sobre essa aliança. Vou abrir aqui rapidamente para já estar prontinho para com os irmãos. O nosso profeta, Jeremias, capítulo de número 31. Olha o que vai dizer as Escrituras Sagradas. E eis, capítulo 31, versículo 31 em diante. Eis aí vem dias, diz Yahweh, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aleluia. Quem entende aquela passagem sabe que o Pai, quando fala de Israel, ele fala para as 10 tribos que foram dispersas, e também para a casa de Judá foram as outras 2 tribos que ficaram. Eis vem dias, diz Yahweh, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz Yahweh. 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Yahweh, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e serei o seu Alrim, e eles serão o meu povo. Versículo 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Mashiach, o Pai, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz Yahweh, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. Oh, aleluia. Quão grande fez o nosso Pai Celestial por nós, amados, através do nosso Mashiach Yahushua. Foi sobre ele que foi lançado todas as nossas iniquidades. Uma aliança tão grande e especial o nosso Pai Celestial tinha para nós, que foi feito através do nosso Mashiach. Há muito tempo depois dessa profecia, veio ao cumprimento dessas escrituras, quando o Mashiach, ali no partir do pão, ele fala, esse cálice é a nova aliança. Muita coisa mudou, amados. O povo sempre ficava dependendo da antiga aliança, dos sacrifícios que eram ofertados no templo anualmente. Mas Yahushua diz para os seus discípulos, olha, vê, este templo não vai ficar pedra sobre pedra. Até hoje, cessou o sacrifício que outrora era, porque a nova aliança estava vindo. A nova aliança já estava sendo confirmada através de Yahushua HaMashiach. Aleluia! Porque o nosso Salvador, ele fez um sacrifício só, que foi válido para toda a humanidade, para todo aquele que crê, para perdão dos pecados, para poder purificar, limpar, para poder remir e para poder fazer com que qualquer ser humano que chegue a ele possa ir até o trono da graça do nosso Pai e até, aleluia, ao encontro do nosso Pai Celestial. Aleluia, Pai. Essa é a nova aliança que Ele tem para mim e para você. É a nova aliança que Ele tem para toda a humanidade. É a aliança que Ele fez por nós. Hebreus capítulo 8, versículo 7 vai dizer, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Alianças outroras não era ainda a perfeição que o Pai tinha para nós. Não quer dizer também que devemos abandonar tudo que passou, mas a aliança que Yahushua fez é essa, que é o que o Pai selou para o seu povo. 8,13, quando ele diz nova, Hebreus 8,13, quando ele diz nova,
torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido está, prestes a desaparecer. Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Aleluia. Aleluia, Pai, pela sua palavra. Louvado seja. Hebreus 10:9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer ao Yahweh a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. 10:10. Nessa vontade é que temos sido purificados mediante a oferta do corpo de Yahushua HaMashiach uma vez por todas. Louvado seja Yahweh. Essa é a esperança que a igreja, que o seu povo, ele tem que guardar e confiar nessa nova aliança. Porque é nesse pacto, é nesse propósito, é nessa esperança, é nessa palavra é que nós temos que nos firmar. Se outro vier trazendo outra coisa, como diz Shaul, após a minha partida, introduzirão entre vós muitos ensinamentos e heresias, fazendo vocês voltar a coisas que não compete mais fazer, fazendo vocês fazer coisas que não há necessidade. Ele chega a dizer: olha, se vier um outro evangelho, alguém pregar um outro evangelho além do que eu prego, esse seja considerado anátema. Ainda que desça um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, é anátema, é o que? É errado. Porque esse é o evangelho da nova aliança, é através unicamente de Yahushua HaMashiach. Não tem outro caminho, não tem outra solução. Se falar para você que realmente é isso aqui, mas também tem que fazer outra coisa, então não é, irmãos. Porque o sacrifício dele é um só. Não existe dois termos. Ah, sim, você tem que receber, mas também precisa. Não, preciso é do sacrifício do Mashiach. Aleluia! É do sacrifício que ele fez. É isso que você tem que crer, é isso que você tem que esperar, é isso que você tem que confiar. Foi o sacrifício dele no madeiro por nós. É isso que vai fazer purificar a tua alma, a tua vida. É isso que vai fazer eu e você estar diante do Pai. Aleluia! É esse que faz com que o ser humano se chegue até o nosso Pai Celestial novamente. Porque o antigo pacto não é perfeito. Hebreus fala: se fosse perfeito, não precisaria do segundo. Hebreus 10:16? Pode ler. Porque eu não estou com ele aqui aberto. Quer ler? Pode ler. E este é o concerto que farei com eles depois daquele dia, diz Yahweh. Porei as minhas leis em seus corações, escreverei em seu entendimento e acrescentarei. Jamais lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Aleluia. Ora, onde há remissão desse, não há mais libação pelos pecados. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Todos creem, todos confiam nesta palavra? Aleluia. Assim seja. Somente Yahushua HaMashiach, ele completou a boa obra de nosso Pai, através do sangue dele derramado no madeiro. Essa nova aliança que o nosso Pai Celestial fez por nós, porque todo aquele que crer, aleluia, no Filho dele, será salvo. Diz a Escritura: porque crê em tudo que ele fez por nós,
levando nossos pecados sobre o madeiro, entregando-se pela nossa vida. Aleluia. Se estamos aqui, amados, hoje é porque Ele é misericordioso e nos fez crer e confiar nesta palavra. Que você confie, que você deposite e acredite fielmente nesta palavra, nessa nova aliança que foi o seu sangue derramado por nós. Aleluia. Vamos agora fazer